Povo de Deus, Provérbios capítulo 6, o título aqui na minha Bíblia, Plenitude, a advertência contra o servir de fiador. No primeiro momento, ele vai falar da questão aqui de ser fiador, porque se você for fiador de uma pessoa e não tiver condições de bancar a dívida, caso a pessoa não consiga, você vai estar em situações bem complicadas. Mesmo porque as pessoas que emprestam com juros, elas costumam ser violentas, elas costumam ser gananciosas. Então, a mensagem aqui principal é: se você for fiador de uma pessoa, você precisa entender que é bala na agulha, para caso a pessoa não venha a pagar, você tenha condições de arcar com a dívida sem que isso venha prejudicar você. Então, é uma advertência a você não ser fiador. Automaticamente, o contexto aqui é aquele fiador que, na verdade, não tem condições financeiras de bancar, né? Porque vai trazer problemas. Agora, aquele que tem condições, aquele que está com fartura e pode ajudar o próximo, aí vai fazer. Porque se você não tem condição de fazer uma coisa, você vai fazer para se prejudicar? Agora, diferente quando você tem condição, ajuda o outro, e se o outro por algum motivo não conseguir cumprir a sua palavra, você vai lá e arca com as consequências, e isso não vai levar problema nenhum para você. Então, essa é o ensino principal. Se alguém te procurar para um empréstimo, para ser um fiador, de alguma maneira aquela pessoa não pagar, você tem condição de pagar? Se você tem, você vai lá e faz, ajude o teu próximo. É claro, vai tomar o devido cuidado, é isso. E a questão aqui não é se a pessoa é estranha ou não. A questão aqui maior é você analisar a sua realidade. Porque se você não analisar isso, você vai acabar agindo com o coração e esse coração poderá te levar a grandes consequências. Então, há uma advertência aqui, a questão de você ser um fiador, de você dar o seu nome, a tua palavra em nome de alguém, né? E aí, para você realmente tomar esse cuidado. Só faça se considerando a possibilidade do outro ou da outra não pagar, e você não pagar não só por uma questão de pilantragem, vamos dizer assim, né? Sem vergonhice, de mau caráter, mas também muitas vezes não paga, não é porque são assim, são pessoas bem intencionadas, mas que passam por situações, que calculam mal, né? Que até achavam que ia dar para pagar, mas não deu ruim, aconteceu um imprevisto. Não é só o mau caráter, há muitas pessoas boas devendo e passaram a dever, não porque que são mau caráter, que deu ruim o projeto. Houve incidentes, houve acontecimento inesperado. E a pessoa está sofrendo por tá devendo. Está com a consciência pesada, está batida, mas ela não tem como pagar. Então você tem que considerar tudo. Que a palavra principal é: eu vou ter condição de pagar caso ele ou ela não pague? Vou. Então, se predisponha a ajudar se quiser. Se não, não faça isso. É o princípio que temos aqui. Depois ele vai falar do versículo 6 em diante, da comparação da formiga. E o que ele vai dizer aqui de destaque é que a formiga não tem chefe, não tem ninguém enchendo a paciência dela, não tem ninguém que comanda ela. Ela não faz porque ela tem que fazer, porque ela é comandada, porque alguém está no pé dela. Ela faz por natureza. Então, vai ter com a formiga. É porque tem pessoas que só fazem empurrado, né? Só faz porque é obrigado a fazer. É isso? Mas a grande lição é: você teria que fazer, além de ter que fazer sem que seja empurrado a fazer. Isso deveria ser algo natural em você. O trabalhar, o acordar cedo para a sua responsabilidade. De repente trabalha de noite, tudo bem, mas a questão é cumprir a sua responsabilidade. Esse é o ensino aqui do capítulo 6, e é um ensino que mostra assim, ó, é para você aprender e não fazer só ali, sabe, forçado, quando alguém fica, que você tem, ainda mais filho, né?
tem que fazer, mas porque tem que fazer na marra. Não, não faça isso. Faça por responsabilidade, faça porque você quer, faça porque você entende que tem que fazer. É o ensino aí a partir do versículo 6. A partir do versículo 12, nós temos a questão do homem mau, o homem que pratica maldade. E sempre que nós pensarmos no homem que pratica maldade, sempre deve considerar o homem do povo de Israel e tem que considerar também o homem fora do povo de Israel. Lembra dos salmos? Os salmos de lamentação? Qual é a essência do salmo de lamentação? O salmista está passando por perseguição grave com alguém interno judeu, com alguém externo, ou por uma enfermidade, não é isso? E ele faz um voto a Deus. Então, os salmistas, quando lamentavam, eles estavam passando por situações gravíssimas do próprio povo dele, que perseguia, né? Que praticava, fazia coisas erradas. Entendeu? Então, esse homem mau aqui, ele é tanto interno quanto externo. E nós que somos experientes de igreja, né? Quem estuda a Bíblia, quem vive muito tempo na igreja, sabe que essas coisas podem acontecer dentro da igreja evangélica. A pessoa é membro, batizada, direitinho, como vai falar aqui mais à frente, e ela pode ser uma pessoa má de coração, ela pode maquinar mal, ela pode ser uma pessoa realmente que está ali, mas não está com o mesmo objetivo, né? Ela tem atitudes de perversidade, atitudes adúlteras, atitude de fornicação, atitude de roubo, atitude de destruição, atitude egoístas. Isso pode existir. Eu tenho dito, isso pode entristecer. Você pode ficar surpreso, mas não escandalizado, porque a Bíblia já previa tudo isso aí. E o versículo 15 tem uma advertência: a sua destruição virá, né? Vai vir a destruição dessa pessoa. De uma hora para outra ela vai chegar, repentinamente, subitamente. E ela pagará um alto preço. Se afaste. E aí vem, a partir do versículo 16, o clássico, o conhecido, a relação das 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. É uma relação assim, simplesmente estarrecedora, porque a questão sétima é pior do que todas, e ela é colocada pior do que o assassinato. Isso aí é algo que assusta, não é isso? Vamos ver aqui a relação de todas elas. Mais uma vez. Pega aqui. A primeira aqui é 6:16. 6:16. Primeira, olhos altivos. Também tem uma referência a isso lá em Provérbios 30:13. Segunda, línguas mentirosas, né? Também tem uma referência lá em Provérbios 12. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente, tá vendo? Mãos que derramam sangue inocente. Além de ser um assassino de pessoas inocentes. Meu Deus. 4, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentira. 7, o que semeia contenda entre os irmãos. O que é surpreendente aqui para nós é a questão 3, que mãos que derramam sangue inocente está sendo colocada como um mal inferior àquele que semeia contenda entre os irmãos. É algo assim estarrecedor, né? Isso? É algo assim surpreendente. Por que é estarrecedor? Pelo ato em si, pela classificação em si, e é estarrecedor porque nós sabemos que isso é algo que acontece em abundância nas igrejas evangélicas. É algo comum nas igrejas evangélicas. Logo, os nossos estatutos, né, os nossos regimentos internos, as nossas
a nossa assembleia, nossas assembleias, as nossas doutrinas, elas deveriam dar uma ênfase especial a isso. Deveria ter algo ali realmente bem sério, mas não há. Apesar de estar aqui na palavra de Deus, as igrejas evangélicas não dão o devido crédito a isso. Na prática, isso é muito solto, né? É aquela velha pergunta, né? A avaliação que nós sempre fazemos. Eu já vi pessoas sendo desligadas da igreja por adultério, por fornicação, por roubo, por abandono dos trabalhos, de tudo o que aconteceu. Mas nunca vi, eu acho que você também não, uma pessoa sendo desligada por, por falso testemunho, por conta mentira, ou por, por provocar essa esse contenda entre os irmãos. Nunca vi, nunca vi. Especificamente por provocar contenda entre os irmãos. Já vi pessoas serem desligadas por calúnia e difamação, diferente, né? A calúnia e difamação que provocou sérios danos externos. Agora, aquela questão interna ali que fica só entre a igreja, um problema ali que ficou só dentro da igreja, entre os membros da igreja, e que foi comprovado que a pessoa praticou esse ato, né, de semear contenda, onde a pessoa fala alguma coisa que não é procedente, né? E mesmo que seja algo procedente, aqui não está classificado como procedente ou não procedente. Aqui são pessoas que provocam contenda, porque mesmo quando você tem uma verdade, essa verdade ela precisa ser dita, trabalhada de uma maneira sábia. Porque não adianta também você ter uma verdade e essa verdade espalhar uma contenda geral entre os irmãos, dividir, não é isso? Não adianta, o foco principal é a comunhão. Mas a grande verdade mesmo é que geralmente quem faz isso não faz com base na verdade. Geralmente quem faz isso faz com base na mentira e no egoísmo, né? Normalmente. E isso é uma advertência que precisaremos dar uma atenção, um valor especial, né? Em nossa igreja, você que não pertence à nossa igreja, você que está ouvindo aqui no meu canal, e você que é membro da igreja sabe disso. Nós aprovamos em ata que pessoas que praticam isso estão sujeitas, né, comprovada, se for comprovado, sujeita a desligamento do rol de membro da igreja, mas nós precisamos levar isso mais a sério. Precisamos colocar isso a nível estatutário. Precisamos dar mais ênfase a isso. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um exercício, né? E nós fizemos até um vídeo. Esse vídeo está no canal, se eu não me engano, né? Se não tiver no canal Panorama Bíblico, está no canal Pércope, e ele será colocado também no canal Panorama Bíblico. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11. E nós poderíamos fazer uma campanha. Nós precisamos dar mais ênfase a esse texto, que diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 11. No começo aqui, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se nós fizéssemos essa campanha, bater firme nesse ponto, nós teremos uma igreja melhor, né? Teremos menos contenda. Então, o provérbio ele é muito pesado com relação a isso. A sétima coisa, que é pior do que as demais, pior do que um assassinato, pior do que olhos altivos, pior do que língua mentirosa, pior do coração que trama projetos iníquos, pior do que falsa testemunha, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Que eu e você possamos nos esforçarmos para não cair nesse terrível erro classificado aqui em Provérbios. Depois o texto vai continuar e vai falar do que nós já falamos nos capítulos anteriores, capítulo 5, não é isso? Acho que foi no capítulo anterior. Deixa eu ver aqui.
A advertência, sim, o capítulo anterior fala sobre isso, sobre a mulher adúltera, o poder que essa mulher tem e a advertência para você não cair nessa, né? No versículo 23 fala: o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, se liga nesse negócio e sai fora da mulher adúltera, né? Uma prostituta, ela é uma pessoa fácil, o texto vai dizer. Uma mulher adúltera, ela muitas vezes ela é sofisticada, entendeu? Ela é sofisticada. Né? Então, cair no laço de uma mulher adúltera, como diz aqui o versículo, uma mulher prostituta, versículo 26. Para uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Olha só como é que as mulheres eram desvalorizadas. Olha como a prostituição sempre existiu e como a mulher, nessa função, sempre foi desvalorizada. Há um projeto de lei que está na gaveta, que nunca foi conseguir ir para frente, mas pode ir para frente a qualquer momento, onde a prostituição será legalizada, será uma profissão. E quem propôs essa lei, propôs dizendo que isso vai dar dignidade à mulher. Ah, meu Deus. A pessoa fala que legalizar a prostituição vai dar dignidade à mulher. É cada coisa que a gente vê, né? É cada coisa que a gente ouve. Então, sai fora dessa mulher adúltera. A partir do versículo 20, fala sobre isso. Né? Versículo 25: não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender com as suas olhadelas. Eu sempre falo, tudo começa com um olhar diferente. Aquele olhar que a mulher e que o homem percebe. Claro, tem que tomar cuidado com a má interpretação. Mas normalmente, dificilmente, o olhar é confundido. O homem sabe quando a mulher olha de um olhar diferente. A mulher sabe quando o homem olha de um olhar diferente. Entendeu? Claro, tem que tomar cuidado com o homem e a mulher falsa que dá testemunho de coisas que não aconteceu. Mas quando de fato acontece, o homem sabe quando é o olhar sedutor. A mulher sabe quando é o olhar sedutor. Então, aí ele fala, foge disso. Foge daquele olhar diferente. Daquela prostituta, daquela adúltera. Né? Cuidado. Não, no caso aqui, seria mais fornada a questão da mulher adúltera, que está tentando te seduzir. Né? E aí vai falar assim, ó, 27, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiam? Isso aqui está falando da mulher adúltera. Tem um contexto aqui de mulher prostituta, mas isso aqui se aplica também a relacionamentos normais de meninos e meninas. Isso aqui é aplicável perfeitamente no cuidado que você que está namorando, você menina, você rapaz que namora, isso aqui se aplica ao namoro também. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? É. A fornicação, a queda começa com carícia, começa com liberdade que não deve ter. E nós precisamos falarmos disso abertamente. Os nossos jovens precisam ouvir isso. Os nossos adolescentes precisam ouvir isso. Porque a palavra de Deus está dizendo isso aqui. Ok? Então, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiam? Porque tudo começa com carinho, com a carícia que é tido como normal. Entendeu? Tomará alguém fogo. 28. Ou andará alguém sob brasas, sem que se queime os seus pés? Paulo falando assim, ó. É melhor casar do que abrasar. Abrasar é justamente incendiar o corpo com desejo, sem poder satisfazer esse desejo, por não ser casado. Por isso que o namoro é algo muito sério e preocupante. Porque quem namora incendeia o corpo. Quem namora, né, tá andando em cima de brasa.
E é muito difícil andar em cima de brasa sem que o corpo todo... Não, o corpo todo vai ser aquietado, aquentado. Vai ter uma pressão interna. E aí, se você continuar andando sobre brasas, qual é a tendência? Aliviar a brasa. Não é isso? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Entendeu? As vestes serão incendiadas, versículo 27. Né? Ah, e aí é complicado. Todo o corpo. Aqui ele fala no caso da mulher, do homem que se chegar à mulher do próximo. Aqui o contexto é adultério. Mas nesse ponto específico se aplica a namoro. Ok? Bom, versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, quando o cara quer estar nem para ver dele, eu tô nem ligando para tomar uns tiros, eu tô ligando para tomar facada nada, eu tô ligando para ser morto na rua nada. Então, se quiser me matar, que me mate. Né? Se vai tomar uns tiros, eu vou tomar tiro mesmo. Ele não tá nem ligando. Aí ele vai se envolver com a mulher adulta, a mulher casada. Quando ele não liga para a vida dele, ele vai, porque o marido ciumento descobrir, ele vai fazer loucura. Mas a pior, que não está aqui nesse contexto, mas em outras partes da Bíblia nós podemos aprender, pior do que o tiro, pior do que a facada, pior do que a vergonha de ser morto pelo marido ciumento, é a vida espiritual, é a perda da vida espiritual, né? É a morte espiritual. Essa que é a pior de todas as mortes. E é isso que nós vamos pensar e pregar também. Você tem consequências físicas para essa realidade aqui e tem consequências espirituais, assim, tecnicamente falando. Porque, na verdade, como eu tenho dito, tudo é espiritual. Acharás açoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, quem faz essas coisas. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Versículo 34. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ou seja, na ira, não adianta estar recompensando. Olha só, eu adulterei, mas eu vou te recompensar. Tu quer quanto? Não tem essa, filho. Vai querer matar. Vai querer matar, vai querer fazer uma desgraça. E o que nós vemos muito por aí na televisão, né? Maridos com crise de ciúme. Tem marido que mata a mulher separando legalmente, a mulher nem adulterou, ela só se separou, se juntou com outro e vai lá e mata. É. Então, ainda mais no caso do adultério. Aí que é a desgraça mesmo. Então tá aí a palavra do Senhor, mais uma palavra que resgata, que traz à nossa memória ensinamentos importantes e que possamos lutarmos, fazer a nossa parte para não cair nesse laço chamado adultério, no laço chamado fiador, sem ter condição de ser fiador, e talvez, e podemos dizer, o pior de todos os laços, que é promover divisão entre os irmãos. Aqui, Pastor René, pense em todas essas coisas e que Deus os abençoe.